Fala pessoal, eu sou o professor Gil Oliveira, você está no canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e nós estamos aqui diante de um problema que eu já vi cair muito em Olimpíada, já vi cair muito em provas do ensino médio, até alguns vestibulares. Não caia mais nessa. O problema da cerca de arame. Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular contando com um rio que passa em sua propriedade como um dos lados do retângulo. Para tanto, dispõe de 180 metros de cerca. Ele quer saber qual que é a área máxima desse cercado. Vamos primeiro fazer um desenho para entender o que o problema quer, né? Eu tenho aqui um rio e o fazendeiro ele vai fazer uma cerca, vai fazer um cercado retangular utilizando o rio como um dos lados desse retângulo. Tá? Então, o que está em vermelho é arame, o que está em azul ali é o rio, que vai ser um dos lados desse cercado. E aí ele tem 180 metros de cerca e quer saber qual que é a área máxima que ele pode cercar. Esse exercício a gente faz utilizando geometria plana. Tem que lembrar um pouquinho da geometria plana e a gente tem que lembrar também de função de segundo grau. Normalmente, quando você vê a palavrinha mínimo, quando você vê a palavrinha máximo, desconfie. Normalmente é função de segundo grau, x vértice, y vértice. Vamos ver como é que resolve? Primeira coisa, vamos aqui no nosso retângulo de arame. Vou chamar isso aqui de x. Aqui, por ser retângulo, também medirá x. E esse outro lado aqui eu vou chamar de y. Então, todo mundo concorda que se eu somar os dois lados que valem x com o lado que vale y, tudo isso tem que dar os 180 metros da cerca de arame, certo? Vamos melhorar um pouquinho essa equação. X mais x é 2x. Vai ficar 2x mais y igual a 180. E malandramente agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o 2x para o outro lado, subtraindo. Vai ficar 180 menos 2x. Eu vou isolar o y. Você pode fazer isso com qualquer uma das duas letras, mas eu garanto que isolar o y é bem mais fácil, né? Se você for isolar o x, você vai ter ali uma fraçãozinha ali. A gente não quer fração aqui no nosso meio para estragar a nossa festa. Por que que eu isolei o y? Pelo seguinte, eu vou apagar aqui agora o nosso desenho para a gente poder ter um pouco mais de espaço. A gente está falando de área, certo? Fórmula da área do retângulo é base vezes altura. No nosso exemplo do cercado, eu usei x e y, né? A nossa base é um y e a nossa altura é o x. Então, eu vou trocar aqui as letras. Vou colocar x vezes y, né? Foi o nosso retângulo lá. Opa! Quanto vale y? Y vale 180 menos 2x, tá vendo aqui? Então, eu vou substituir no lugar desse y por 180 menos 2x. Então, o que que nós teremos? A área x que multiplica 180 menos 2x. Vamos fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho aqui? Área igual 180 vezes x dá 180x. E x multiplicado por menos 2x vai dar menos 2x ao quadrado. Nós acabamos de gerar uma equação de segundo grau. E com isso, se a gente calcular o y vértice, a gente consegue saber qual que é a área máxima desse cercado. Ah, por que que é o y vértice e não o x vértice? Eu quero a área. Tá vendo?
A área é o resultado da conta. Nós aprendemos lá em função de segundo grau, e se você não viu o meu vídeo sobre função de segundo grau, eu sugiro que você assista, tá muito bom, tá imperdível. F de x igual a ax² mais bx mais c. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Y é o resultado dessa conta toda aqui. Por isso que a gente tem que calcular o y-vértice. Vamos fazer o y-vértice agora para a gente terminar com esse problema? Para você nunca mais cair nessa. Qual que é a formulinha do y-vértice mesmo? É menos delta sobre 4a. Então, vamos ver quem é delta primeiro, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o B? O B é quem está acompanhado da letra X, é 180. 180 ao quadrado. Menos o 4 que multiplica quem é A? O A é quem está acompanhado do x², é menos 2. E o C é quem não está acompanhado de letra nenhuma, só que aqui não tem este cara, não tem o elemento C. Então ele é 0. Vamos calcular o delta. Aqui eu já sei que vai dar 0 toda essa multiplicação, né? 0 vezes blá blá blá. Opa, você já coloca 0 aqui, porque aqui já vai dar 0. 180 ao quadrado dá 32.400. Então vai ficar menos 32.400 dividido por 4 vezes quem que é o A? O A é quem está acompanhado do x², é menos 2. Vai ficar menos 32.400 dividido por menos 8. Se eu pegar menos 32.400 e dividir por menos 8, isso dá 4.050 metros quadrados de área máxima, tá? Respondido aí o nosso exercício, tá vendo? Uma questãozinha que parece tão besta, mas não, eu tenho que lembrar de função de segundo grau. Quando você vê lá mínimo, máximo, desconfie. É bem possível que esteja envolvendo mínimo de uma função, máximo de uma função. Não deixa de dar uma olhadinha nas minhas aulas sobre função, tanto de primeiro quanto de segundo grau aqui no nosso canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Se gostou da explicação, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.